Jeremy Siegel é um professor de finanças da Universidade da Pensilvânia e em 1994 lançou a primeira edição de seu livro, Investindo em Ações no Longo Prazo, que acabou se tornando um clássico do mercado financeiro e até hoje é considerado como um guia indispensável para todo e qualquer investidor do mercado de ações. Leitura obrigatória para todo investidor que deseja entender a fundo as forças que movem os mercados atuais, este livro apresenta o mais completo resumo disponível sobre as tendências históricas e o ajudará a desenvolver uma carteira de longo prazo confiável e lucrativa. Neste vídeo, tentarei levar a você os princípios mais importantes expostos pelo autor do livro, no intuito de ajudar o investidor a tomar a melhor estratégia de investimento voltada para o longo prazo e obter os melhores rendimentos com a sua carteira. Se você ficou curioso, então assista esse vídeo até o final e aprenda como obter bons retornos em ações de modo a concretizar suas metas de investimento no longo prazo. Olá, esse é o canal Investimento Fácil e hoje falaremos sobre o livro Investindo em Ações no Longo Prazo. Antes de começar, peço a você que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Investindo em ações no longo prazo aborda uma ampla gama de temas fundamentais para todo investidor. A tese principal do livro é que a obtenção de bons retornos em ações exige um foco de longo prazo e uma estratégia de investimento disciplinada. E dessa tese surgem inúmeros princípios de extrema importância para todo investidor. Dessa forma, destacarei neste vídeo apenas os princípios mais importantes apresentados pelo autor no decorrer do livro. Mantenha suas expectativas de acordo com os dados históricos. Segundo o autor, nos últimos 200 anos, as ações ofereceram retornos entre 6% e 7% após a inflação e foram vendidas segundo o índice de PL médio de 15 vezes durante esse período. Para se ter ideia, um retorno real anual de 6,5%, que inclui dividendos reinvestidos, praticamente dobrará o poder aquisitivo de sua carteira de ações a cada década. Se a inflação permanecer no intervalo entre 2% e 3%, os retornos nominais das ações serão de 9% ao ano, o que dobra o valor monetário da sua carteira de ações a cada 8 anos. Os retornos das ações são bem mais estáveis a longo prazo do que a curto prazo. Quanto maior for o prazo observado, maior tende a ser a valorização das ações, principalmente se comparado com outras classes de ativos, ditas mais seguras como os títulos públicos. Por esse motivo, segundo o autor, à medida que seu horizonte de investimento se ampliar, você deve investir em uma fração maior de seus ativos em ações. A porcentagem de ações que cada um deve ter em sua carteira é uma questão estritamente individual, ou seja, deve sempre ficar a critério do investidor. Porém, observando o desempenho das ações no decorrer do tempo e comparando seu desempenho com outros ativos, percebemos que o mais coerente é que para o investidor com um horizonte de longo prazo, o melhor a se fazer é manter uma porção esmagadora de seu portfólio em ações. Ao longo de horizontes de investimentos de 20 anos ou mais, por exemplo, as ações têm retornos mais altos e menor risco descontado a inflação do que os títulos públicos. Os únicos ativos de longo prazo isentos de risco são os títulos do Tesouro pós-fixados atrelados à inflação, mas historicamente o rendimento real desses títulos girou consideravelmente abaixo dos retornos das ações. Aloque a maior porcentagem dos ativos de sua carteira de ações em fundos de índices de ações de baixo custo. O autor nos mostra que desde 1971, apenas 1/3 dos gestores de fundos mútuos nos Estados Unidos conseguiram superar o desempenho do mercado medido através dos índices amplos, como o SP500, que mede o desempenho da Bolsa de Valores americana. Aqui no Brasil, o Ibovespa é o principal índice que mede o desempenho da Bolsa brasileira. Equiparando-se ao mercado ano após ano, o investidor que tivesse um rendimento indexado aos índices que medem o desempenho do mercado tenderá a ficar entre os primeiros quando os retornos de longo prazo são calculados. Dessa forma, segundo o autor, a melhor maneira de conseguir atrelar o rendimento da sua carteira de ações ao rendimento do mercado será através dos fundos de índice ou ETFs, como são mais conhecidos, que nada mais são do que fundos de investimentos listados na bolsa. Vários desses fundos acompanham de perto os principais índices do mercado de ações. Aloque pelo menos 1/3 dos ativos de sua carteira em ações internacionais. Ter ações estrangeiras é imprescindível na atual economia global. Segundo o autor, no futuro, o local geográfico da sede da empresa perderá a importância enquanto fator de investimento. O que, onde e a quem uma empresa vende seus produtos prevalecerão em um novo sistema de classificação. Em todos os países cujos dados são apresentados pelo autor do livro, o retorno das ações superou facilmente o rendimento dos títulos e dos ativos de renda fixa no último século. Historicamente, as ações de valor têm retornos superiores e menor risco do que as ações de crescimento.
O autor define as ações de valor como sendo as ações pertencentes a grandes empresas já consolidadas, que possuem uma grande parcela do mercado em que atuam e que por esse motivo apresentam um índice de PL mais baixo e rendimentos de dividendos mais altos. Já as ações de crescimento são as ações pertencentes a pequenas e médias empresas que estão buscando se consolidar em seus mercados de atuação. Desse modo, eles tendem a ter índices de PL mais altos e a ter como característica não serem boas pagadoras de dividendos. As ações com índice de PL baixo e alto rendimento de dividendos superaram o mercado nos últimos 50 anos e o fizeram com um risco muito menor. Um dos motivos desse desempenho superior é que os preços das ações frequentemente são influenciados por fatores que não estão relacionados com o seu verdadeiro valor. Nessas circunstâncias, as ações que recebem um preço baixo em relação aos seus fundamentos tenderão a oferecer aos seus investidores um perfil de risco e retorno mais adequado. Estabeleça regras firmes para manter sua carteira nos trilhos. As oscilações emocionais do investidor com frequência fazem os preços das ações ficarem acima ou abaixo de seus valores intrínsecos. É difícil resistir às tentações de comprar quando todos estão otimistas e de vender quando todos estão pessimistas. Como é difícil se afastar desse sentimento do mercado, a maioria dos investidores que negociam frequentemente obtém péssimos retornos. Dessa forma, é de extrema importância que o investidor tenha uma estratégia de investimento a longo prazo definida e que não se deixe levar por momentos de euforia ou desespero dos mercados. Acredito que seja importante ressaltar que o autor utiliza dados da economia americana e em outras partes do livro usa como base de comparação os mesmos dados de outras economias desenvolvidas e com históricos econômicos estáveis para provar que a lógica defendida em seu livro não se resume apenas à economia americana. E de fato ele está correto. Entretanto, isso não necessariamente significa que os mesmos resultados seriam alcançados caso os estudos apresentados fossem feitos com os dados da economia brasileira, que possui um longo histórico de instabilidade e consequentemente juros e inflação fora de controle, o que prejudica o desempenho das empresas listadas na bolsa e de suas ações. Esse excelente livro aborda inúmeras outras questões essenciais, mas se eu fosse falar sobre cada ponto abordado no livro, eu teria que fazer uma trilogia digna de cinema. Por esse motivo, fiz apenas um simples resumo com os pontos mais essenciais do livro na visão do próprio autor. Caso você tenha se interessado, o link do livro estará na descrição e nos comentários. Gostou do conteúdo? Então deixa seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha este vídeo com todos os seus amigos e familiares. Caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário que terei o maior prazer em responder. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima.